boas-vindas ao vídeo que vai te ajudar a entender de vez aí o seletivo do mestrado e doutorado em Direito da UERJ. Antes de entrar no nosso mapa mental que a gente constrói de cada análise de edital aqui para vocês, quero me apresentar brevemente. Eu sou a Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV Direito de São Paulo e sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica, que é um espaço em que a gente quer capacitar você para entrar na pós-graduação, aí conquistar o seu título tão sonhado e a continuar aí na carreira acadêmica, construir artigos, conseguir transformar sua pesquisa em pesquisa de impactos, em produtos de impacto, e a gente está aqui para te apoiar aí a seguir essa jornada com confiança e acolhimento. Bom, indo direto ao ponto, a gente sempre faz análise de editais, né, a cada ano, mas a gente sempre tem que lembrar que os editais eles são muito parecidos entre si. Então aqui a gente tem o edital para ingresso em 2026, mas claro, você está prestando o seletivo futuro. Olhe para esse edital, claro, compare com o edital que você está prestando esse ano, mas eu tenho certeza absoluta que, assim, 95% do edital é parecido porque é sempre um padrão, a gente todo ano faz análises. Vocês podem conferir aqui na nossa playlist de análise de editais, que a gente tem vários, a gente tenta repeti-los, né, ao longo do tempo, para a gente atualizar, mas a atualização é mínima, então aproveita aí para entender tanto se você não for prestar esse ano e você quer prestar, né, talvez um ano que vem, no ano seguinte, ou se você já está prestando e você quer alguma ajuda aí, eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Então, começando do começo, a gente sempre olha para a estrutura do programa, porque a gente tem que saber onde que a gente vai entrar, né? E como que a gente vai escolher um tema que faça sentido com esse programa. Então, primeiro de tudo, a gente tem um mestrado e doutorado acadêmico, e a gente tem 10 linhas de pesquisa. Eu deixei aqui todas as linhas para a gente poder ver. Não vou passar uma por uma, né? Porque a gente ia ficar até amanhã aqui falando sobre elas. Mas aqui para você dar uma olhadinha, né? Das linhas de pesquisa que você pode se adequar, né? Ter o seu tema adequado aí a alguma linha. Porque dentro dessas vagas que a gente tem aqui embaixo, de mestrado, doutorado, claro, a gente tem as cotas, mas essas vagas elas não são totais para todos os projetos, né? Cada projeto tem a sua vaga. Então, olhe no edital, a gente tem uma tabela grandona aí com as vagas bonitinhas por linha. Caso você não tenha uma linha que você queira, que você tenha mais interesse, você pode ir, por exemplo, para que tem mais vagas ou ir direto para a análise daqueles orientadores que você mais se interessa, que você tem mais afinidade, que você já ouviu falar bem. Enfim, a gente tem várias estratégias aí para escolher um orientador caso você não tenha uma linha aí específica, mas é legal a gente conferir a quantidade de vagas que pode te ajudar, né, ter um pouquinho mais de potencial aí de aprovação nesse seletivo. Bom, este é o nosso programa. A gente tem então as fases do seletivo que eu acredito que sejam a parte mais importante, né, que é por isso que você está aqui. Então, começando do começo, a gente tem a inscrição. O prazo de inscrição deste ano vai até 7 de julho. Então, a ideia é que você tem que cadastrar suas informações no sistema de concursos e você lá preenche o requerimento da inscrição neste prazo, né? Com o pagamento da taxa de inscrição aí impreterivelmente até essa data. O valor é um pouquinho pesado, né? Um pouquinho salgado, é R$ 420, tanto para mestrado quanto para doutorado. Esse é um ponto importante, né, que eu ainda não falei. A gente vai fazer uma análise dos dois editais, do mestrado e doutorado, que são diferentes, mas eu vou fazer juntos porque eles são muito parecidos. Eles têm uma ou outra fase diferente, mas aqui eu vou diferenciar quando for necessário. Então eu tô tratando, né, esses editais como um só, porque eles são bem parecidos. Então a taxa de inscrição é igual, a gente tem esse pedido de isenção que vai até o fim de junho, né, 23 a 28/6. E aqui são os documentos que você precisa providenciar e enviar na hora da inscrição. Então você tem um documento de identidade, o CPF, estou falando para candidatos brasileiros, não vou entrar na parte de estrangeiros ou pessoas com necessidades especiais, né, que a gente tem toda uma formatação, né, de documentos diferentes, que a gente não vai entrar aqui, porque senão ia ser muito detalhezinho, mas aqui eu estou falando para a maioria da população que acaba prestando, né, que são brasileiros sem deficiência. Então, a gente tem o documento de identidade, o CPF, o diploma de graduação para quem for prestar mestrado e o diploma de mestrado para quem for prestar o doutorado. Especialmente para quem for prestar o doutorado e apenas, né, para este público, a gente tem a necessidade do envio do projeto de pesquisa de tese desidentificado, isso é uma parte importante que eu quero já ressaltar aqui. A gente também tem o certificado de proficiência, caso você solicite a isenção nesse exame de proficiência.
Quem que pode pedir a isenção, né? Os aprovados no exame de proficiência no processo seletivo já da UERJ, né, em outros anos, ou possuidores dos certificados constantes lá no anexo 4, que você pode conferir aí no edital, na verdade, no site, porque o edital ele não tem os anexos a ele, os anexos são publicados de forma separada lá no site da UERJ. A gente também tem um encaminhamento de solicitação de autorização ao chefe de linha de pesquisa para quem fez graduação ou mestrado em outras áreas. Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente ressaltar aqui, caso você não seja do direito, você precisa fazer esse encaminhamento de solicitação ao chefe da linha. É isso. De documentos, a gente tem isso de inscrição, na verdade. Indo para as nossas fases do seletivo, a gente tem então a prova de aptidão acadêmica, que é uma prova de caráter eliminatório e classificatório apenas para quem é do mestrado. Isso é importante, o pessoal do doutorado não vai prestar essa prova. Ela vai ser realizada dia 10 de agosto, com uma duração de 4 horas, e ela é composta por 3 questões discursivas, versando sobre os conteúdos constantes nas referências bibliográficas aí, né, no anexo 2, confira lá no site da UERJ. A nota mínima que você precisa para passar nessa prova é 7, e apenas quem tem essa nota mínima de 7 que vai ter o comprovante de proficiência analisado. O resultado dessa prova sai no dia 10 de setembro e a gente tem mais um mês aí para a gente poder fechar o resultado final após recursos, caso você precise fazer um recurso em relação à sua nota. A gente tem a seleção dos projetos, e isso agora já é para o doutorado apenas, o pessoal do mestrado não precisa enviar esse projeto. Ela também tem um caráter eliminatório e classificatório, então a gente percebe que são 2 fases meio que concomitantes, né? O mestrado está fazendo a prova e o doutorado está tendo seu projeto avaliado. A ideia é que você precisa também, né, tirar nota 7 ou mais, então que nem essa prova de aptidão, e o seu projeto será avaliado por uma comissão examinadora de 3 docentes permanentes aí do programa de pós-graduação da UERJ. Esse projeto precisa de uma formatação específica, vou deixar aqui para você tirar print, mas é uma formatação clássica de ABNT, quase, né? E a ideia é que a gente tem o máximo de 25 páginas, incluindo a capa e referências bibliográficas. Isso é que eu queria ressaltar. É um ponto importante porque a gente não pode ultrapassar isso e lembrar que a gente tem que ter o documento desidentificado, né? Então, cuidado com este requisito. Caso você tenha a sua identificação, você será desclassificado. E a ideia é que você tenha um conteúdo também indicado como obrigatório. A gente tem a indicação da linha de pesquisa que você quer concorrer, um resumo com o máximo de 20 linhas, a introdução, problema de pesquisa, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, cronograma e referências bibliográficas. A gente então tem um projeto que ele é relativamente grande, né? A gente tem 25 páginas para caber tudo isso, né? Incluindo a capa e referências bibliográficas. Eu, honestamente, não sou muito fã de capa e contracapa. Eu acho que a gente perde muito página por questões formais que acabam sendo meio bestas, né? Meio bobas, se você faz uma capa e uma contracapa. Eu peço que a pessoa, normalmente a nossa mentorada, só fique na primeira capa e tá tudo bem, coloque todas as informações que você precisa colocar lá, sem ser seu nome, por favor. Mas é isso, foque então em construir um projeto que seja alinhado aí, né, ao orientador ou orientadora que você quer ter, né, como seu orientador no futuro. Porque a ideia é isso, a ideia é que você tem 25 páginas para convencer essa pessoa de que o seu projeto vale a pena, de que você tem uma originalidade, né, nesse doutorado, que é a grande questão, né, num doutorado, e você tem que usar de forma estratégica essas 25 páginas e não gastar espaço em uma coisa e acabar deixando pouco espaço para outra. A parte mais importante de um projeto de pesquisa, claro, além do problema de pesquisa bem delimitado, é a justificativa, porque é nele que você vai mostrar a relevância do seu projeto, você vai mostrar que o seu problema realmente existe, né, que ele acontece, então você vai trazer dados, casos ou autores que mostram nessa discussão em alta. Isso é o mais importante aí para você, por isso que eu quero tomar esse tempinho aqui desse vídeo para reforçar essa importância aí, e é por isso que a gente tem a nossa Operação Projeto Pronto, a nossa mentoria para construir o projeto, porque a gente sabe que é muito difícil construir esse projeto do zero. O importante é focar numa justificativa que pare em pé, que tenha lógica, que tenha uma escrita boa, que convença aí essa banca, esse orientador, de que você é uma candidata boa, um candidato bom aí para essa vaga. Então, passado, né, a seleção de projetos e a prova de aptidão acadêmica, a gente tem o exame de proficiência,
que é um exame importante que a gente não pode, né, deixar de passar. A gente tem a solicitação de isenção, deixei aqui embaixo sem querer, no dia 24/5 ao dia 4/7, então a gente tem até 3 dias antes aí do prazo de inscrição no seletivo para pedir essa isenção, né, do exame, mas caso você vá ter que fazer essa prova, ela vai acontecer no dia 26 de outubro, logo, né, bem depois aí, né, dessa avaliação de projetos e a prova de aptidão. Ela tem uma duração também de 4 horas, que nem a prova de aptidão aí do pessoal do mestrado. Você pode escolher uma ou 2 línguas, né, a depender do seu nível. No mestrado você escolhe uma língua apenas, no doutorado você precisa de 2 línguas, né. Você pode escolher inglês, espanhol, italiano, francês ou alemão. Achei legal que tem espanhol, porque tem seletivo que não deixa você prestar a prova de espanhol, então achei legal. A gente tem então uma prova composta por 10 questões objetivas para cada idioma e você pode levar um dicionário, tanto de língua portuguesa e um para cada idioma aí que você selecionou no momento da inscrição. Isso é importante que você tem que indicar esse dicionário no momento da inscrição e você não pode mudar esse dicionário, você tem que levar ele fisicamente, né? Sem poder fazer consulta a outros que você queira levar. Então, escolha muito bem cedo, né? Antes daquele dia 4 aí, dia 7, na verdade, que é o momento que você tem para se inscrever aí nesse seletivo. A gente também tem essa nota de 7 ou mais, né, para sua aprovação, e o resultado sai lá no dia 5 de novembro. A gente tem, então, com essa aprovação também do exame de proficiência, a convocação para a entrevista. A entrevista, então, ela tem um caráter eliminatório. A quantidade de convocados para a entrevista no mestrado, ela é condizente com o número de candidatos aprovados nas etapas anteriores, que totalizem, né, a quantidade de vagas informadas lá naquele anexo que eu já mencionei, acrescidos de 25% do total de cada linha de pesquisa. Já o doutorado é acrescido de 50% do total de cada linha de pesquisa. Eu, honestamente, acho que isso é só uma formalidade, eu não me preocuparia com isso, então eu nem vou entrar muito nesse ponto. O importante é, a entrevista é feita de forma online, a banca examinadora de cada linha de pesquisa que vai estar presente para falar com você, no mínimo 3 docentes permanentes aí do programa de pós-graduação. Sobre as datas, a gente tem a divulgação dos candidatos e da agenda, né, quando que vai ser a sua entrevista, lá no dia 12 de novembro, e neste momento eles pedem para você apresentar o currículo Lattes com as cópias das publicações aí, se houver, então é importante você já programar e organizar isso antes aí de chegar nesse momento de correria que você tem que enviar o seu currículo Lattes com as comprovações. Mas daí a gente tem a realização da entrevista entre o dia 24 de novembro e o dia 5 de dezembro. A avaliação é importante porque eles vão avaliar o seu currículo Lattes que você enviou, então por isso que tome cuidado com ele, deixe ele bem redondinho. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, se você quiser procurar no nosso canal, tá lá. A gente tem também a avaliação do perfil e potencialidade acadêmica, a capacidade de dedicação ao programa e a capacidade de realização de uma pesquisa acadêmica. Esses 4 pontos são comuns, né, ao mestrado e doutorado, mas agora, em relação ao mestrado especificamente, eles podem avaliar o conhecimento do conteúdo programático previsto no edital para a prova de aptidão acadêmica. Já o doutorado, ao invés da prova, né, eles têm a questão da proposta de pesquisa que você apresentou no projeto, né, de tese. Então é importante a gente ter essa diferenciação aí no preparo que você vai fazer em relação à entrevista. É importante, então, você focar nessa questão de dedicação, disponibilidade, né? E quase que também uma motivação, né? Do porquê você quer um mestrado, porquê você quer um doutorado, porquê neste programa, porquê com esse orientador, por exemplo, porquê neste tema, né? O que esse tema tem a ver com o seu trabalho, se você tem uma atuação aí prática. Então, tudo isso importa aí, anota aí esses pontos que eu tô falando, porque eles são aquelas entrelinhas, né, que a gente consegue ver a partir desse currículo aí que eles pedem aí, esse conteúdo programático de uma entrevista aí que eles podem fazer com você. A gente tem, então, o resultado lá como aprovado e não aprovado, porque ele não vai te dar uma nota necessariamente em relação à entrevista, é apenas se você seria um candidato aprovado ou não para entrar no programa, né? Se você conseguiu articular suas ideias, se você conseguiu provar o seu ponto, porque daí o resultado final, ele vai ser composto no mestrado com a nota igual ou superior a 7 na prova de aptidão, como a gente já falou, no exame de proficiência, que também a gente já falou, e essa menção como aprovado na entrevista. Então, você tem que ter 7, 7 e o aprovado.
E no doutorado a gente tem a mesma coisa do nota 7. A gente tem o 7 no exame de proficiência e na seleção de projetos e a menção do aprovado aí na entrevista. O resultado final, então, acaba saindo no dia 16 de dezembro. A gente tem a convocação lá no começo de janeiro com a matrícula, então também são prazos importantes para você prestar atenção aí nesse recesso. Então, não largar a mão, né, do seu e-mail. Cuidado aí para você não deixar passar e perder a sua vaga porque você não, por exemplo, fez a sua matrícula ou pré-matrícula, caso eles peçam, né, essa fase. Mas a ideia é essa, né, então a gente tem vou colocar aqui o nosso cronograma resumido, que eu acho que vai caber aqui, acho que coube. Nosso cronograma resumido, então, ele mostra aí a visão geral, eu tentei colocar mestrado, doutorado, só para você poder tirar print e ver o que faz sentido para você, mas temos então a inscrição até o dia 7/7 aí, né, 7 de julho. Para o mestrado, a gente tem a data da prova de aptidão acadêmica no dia 10 de agosto, para o resultado dessa prova lá no dia 10 de setembro. Já o doutorado, a gente tem no dia 19 de setembro o resultado da seleção dos projetos, porque você já enviou na data da inscrição. Então, o pessoal do doutorado está aí 2 meses depois dessa inscrição, sem fazer basicamente nada, se preparando para essa prova de proficiência, né? E pensando numa potencial entrevista quando você for convocado. Então, o exame de proficiência, que é feito para ambos, né, para o doutorado e para o mestrado, será feito no dia 26 de outubro e o resultado desse exame lá no dia 5 de novembro, para que logo no fim do mês, aí a partir do dia 24 de novembro até 5 de dezembro, a gente tenha as entrevistas, para daí a gente ter o resultado delas lá no dia 9 de dezembro, com o resultado final, né, a confirmação de que você passou, de que você conseguiu sua vaga no dia 16 de dezembro. E a seguinte convocação aí só no começo do ano, mas cuidado com esse prazo, 12/1, é o dia que vai ter a convocação, provavelmente via e-mail, né, com contato da coordenação para você fazer a sua matrícula, confirmar seu interesse e não perder essa vaga. Então é isso que a gente tem de edital. A gente deixa aqui para você tirar esse print, para você poder usar com tranquilidade esse vídeo, quantas vezes você precisar. E a gente te faz um convite tanto a conferir os nossos vídeos aqui que falam, né, sobre como preparar esse projeto de pesquisa, porque a gente sabe que ele é bem capcioso, né, bem diferente, bem difícil às vezes. E claro, se você tiver interesse em ter o nosso apoio aí na sua candidatura, na construção do projeto, nesse preparo para uma entrevista, vem falar com a gente tem alguns links aqui para você conferir aqui embaixo, ou chama a gente no WhatsApp que a gente está aqui de portas abertas para te ajudar aí a seguir nessa carreira acadêmica com confiança, qualidade e acolhimento. Até uma próxima!